Vídeo longo trazendo lettering a partir do zero, check. Canetinhas, grafite e borracha. Esse vai ser o material que eu vou utilizar inicialmente. Peguei o meu bloquinho de rascunho, vou fazer a idealização do lettering do zero para vocês visualizarem. Eu sempre faço margem, marcação do meio da folha e a centralização. Pego o que eu pesquisei na internet de referência, no caso pesquisei o Mickey porque ele vai ser uma das ilustrações que eu vou utilizar nesse lettering. Faço a divisão por grid da folha, fiz um retângulo, fiz tipo como se fosse um arco e fiz um quadrado onde vai ficar a minha ilustração. A frase ela foi escolhida pela pessoa que encomendou o lettering e eu vou iniciar, nesse caso aqui para vocês, com o desenho da ilustração, que é o que eu considero um pouquinho mais difícil. Quanto à ilustração, eu dou a dica de vocês pesquisarem doodles sobre aquela imagem. Por exemplo, eu pesquisei no Pinterest doodles Mickey. E aí eu consegui visualizar um passo a passo do rosto do Mickey. E aí eu fui seguindo esse doodle e fui seguindo também a imagem que eu peguei como referência. E aí a gente vai desenhando de fraquinho com a grafite, sem amassar muito papel para não machucar, obviamente. E vocês vão acompanhar a criação desse Mickey, coisa mais fofinha do mundo. Superada a etapa da ilustração do Mickey, nós vamos avançar para a construção do lettering. Utilizando os grids que foram feitos inicialmente, eu vou preenchendo com a frase escolhida, no caso, Gagal Açaí do Arthur. Eu utilizo nessa primeira etapa letras com serifa na frase Gagal Açaí, também faço com serifa, e Arthur eu penso numa letra fantasia, então eu já inicio com a escrita com uma letra blocada. Uma dica para vocês é escrever a palavra com letras palitinho e depois você vai fazendo paralelo aos palitinhos que você escreveu outras linhas no caso, assim como você pode observar na imagem. Eu vou construindo a letra blocada a partir dessa técnica que eu também aprendi no curso da Carol Stefanini, gente. Então, você vai apagando a parte interior da letra e vai ficar só a parte externa com a marcação. Vamos observar agora que eu irei apagar. 1, 2, 3. Vamos lá. Tcharam! Comecei. Pronto, aí vocês vão vendo que eu estou apagando o meu risco inicial das minhas letras palitinho. E aí, quando a gente vai preenchendo com a caneta, com a grafite, você percebe que ela já formou uma letra blocada. Ah, que legal! Para dinamizar um pouco o vídeo, eu já tinha feito a marcação com a canetinha permanente, com a canetinha definitiva. No caso, eu utilizei aí a caneta com a ponta 08 da Unipin. E fui fazendo a coloração das minhas letras fantasias. Imaginei na palavra Arthur o short do Mickey, vermelhinho, com aquele botãozinho amarelo, e a parte superior, o corpinho dele pretinho. Fiz a coloração também do Mickey para visualizar como ficaria a arte final de um possível lettering. É sempre bom vocês fazerem isso, porque, mas dá muito trabalho, eu vou ter que fazer 2 vezes a mesma coisa. Porque você consegue visualizar onde você errou. Por exemplo, inicialmente eu fiz com essa bandeira e eu não gostei dessa bandeira que está ao redor do nome Arthur. Eu não gostei dela e vocês vão ver que no projeto final vai ficar muito bonita a bandeira selecionada. Entende? Então, isso são formas de você ter uma visualização melhor do seu trabalho. For fazer a coloração, usa as canetinhas, isso também é muito importante. Por exemplo, aqui inicialmente, para pintar os sapatinhos do Mickey, eu utilizei as minhas canetinhas hidrocor da Acrylex. Mas eu não gostei do tom do laranja que ficou, então eu vou visualizar uma outra alternativa, que no caso foi utilizar a minha paleta de aquarela, o que ficou a coisa mais fofa do mundo. Vocês também vão ver no final do projeto. Então, assim, rascunho feito, já deu para dar uma visualizada de como ficaria o projeto final.
Gostei? Gostei. A gente manda para aprovação e conforme for o gosto da pessoa que está encomendando, a gente lança para o papel maior, com uma gramatura mais de qualidade e tudo mais. Eu já havia feito de uma forma mais dinâmica toda a marcação com o lápis no meu papel definitivo. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou passando a minha canetinha da Unipin, que é com uma ponta 08, e vou finalizando o projeto. No projeto inicial, vocês podem observar que o A tá diferente do projeto final. Por quê? Porque para dar uma visualização melhor, esse A é o mais adequado. Então, tudo isso a gente avalia a partir de um projeto de rascunho. Coisa simples que a gente pode alterar e melhorar ainda mais o projeto final. Agora vocês vão ver eu fazendo toda a marcação do nosso lettering, a frase completa junto com a ilustração. Acompanhe aí todo esse processo, esse desenrolar muito legal. Recapitulando todo o processo, primeiro a gente faz um rascunho, utilizando marcação, criação de grid, vendo onde fica cada letra, cada palavra, testando a nossa coloração, testando onde a gente vai colocar a bandeira, qual é a bandeira que a gente vai selecionar, onde pode ficar a ilustração, onde eu posso agregar mais informação, onde eu não posso colocar mais informação. Isso é muito importante para que o letter ele seja algo bem visível. Por exemplo, eu mostro para vocês que antes mesmo de eu passar a canetinha definitiva no meu Mickey, eu vou utilizar a aquarela para pintar as partes que eu não gostei de utilizar a canetinha da Acrylex. Eu pinto primeiro o sapatinho, pinto o rostinho, e aí sim que eu vou passar a canetinha definitiva. Mas, gente, stop e pausa para uma observação. Quando você for passar a aquarela, você obrigatoriamente deve limpar o resíduo de grafite. Por quê? Para que não fique marcado com a aquarela, entende? Porque depois que você passa a aquarela, eu nunca consegui apagar. Então, para você não perder o seu projeto, você apaga as marcas de grafite antes, deixa só aquilo que dá, aquele bem fraquinho para você visualizar, para você poder colorir. Então, isso é uma dica de ouro. Vai pintar com aquarela, faz as marcações, tudo bem, pode fazer, mas apaga antes de começar a pintar. Se vocês recordarem, inicialmente eu pintei o corpo do Mickey utilizando a minha canetinha da Acrylex, mas eu observei que a pigmentação da canetinha da Acrylex acabava soltando quando eu ia pintar as demais partes. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha canetinha brush preta e
resolvi pintar com ela. Como ela tem a ponta pincel, facilitou ainda mais a coloração do Mickey. Então, se vocês observarem, eu não vou utilizar o primeiro material que eu utilizei no rascunho. E isso é característica do teste. Como eu testei com uma canetinha e não deu certo, eu pude observar onde eu tive maior dificuldade dentro do rascunho e melhorar para o projeto final. Então, vamos observar a nossa coloração com outro material e visualizar que ainda assim dá para melhorar bastante. Eu não sei vocês, mas uma das minhas partes favoritas em relação ao lettering é quando ele tem ilustração e eu vou poder colorir. A coloração do lettering é muito legal, ela deixa a coisa mais dinâmica e muito mais bonita, então eu amo. E o nosso Mickey tá criando toda a sua estrutura e tá ficando a coisa mais linda, você há de ouvir comigo. Mas o projeto ainda não foi terminado e vocês ainda vão acompanhar a finalização desse lettering. Muitas melhorias foram feitas, vocês vão observar a diferença de um rascunho para a obra final. Mas o nosso Mickey, ele tem alguns detalhes que são feitos com canetas brancas. Então, no caso, eu utilizei a minha Posca branca ponta PC1MR. E aí eu fiz a nossa sombrinha no nariz e nos olhos. Olha como ficou a coisa mais fofa. Ai, gente, tá ficando lindo esse projeto. Tão importante quanto construir o lettering é apagar as nossas marcações iniciais quando já estamos sem a necessidade de utilização delas. Por exemplo, eu estou apagando agora todos os grids que foram feitos e deixando a folha o mais limpa possível para receber as finalizações do lettering. Para dar um tchan no nosso do, que está ali quietinho no canto dele, nós fazemos uma técnica com a brush, puxando da parte inferior para cima e fazendo uma finalização com pontilhismo, pintando até onde a brush chegou, a gente pinta um pouquinho mais com os pontinhos e depois finaliza com um pontilhado mais espaçado. E olha, vocês vão observar que a mesma técnica que eu utilizei no rascunho, eu estou utilizando agora no projeto final, incluindo o rabinho na letra T. Se vocês observarem, no nosso rascunho, o Arthur estava sem a letra H. Exatamente, nós tínhamos errado o nome do nosso Arthur querido. Então, a gente corrigiu isso no projeto final. Já pensou se eu tivesse feito o lettering diretamente na versão final e está entregando a coisa errada para o nosso cliente? A gente não pode fazer isso, né, queridos? Então, por isso que o rascunho é essencial. O rascunho salva a vida e salva também o nosso material, né, de desperdício, que a gente não pode desperdiçar material, queridos. Diz pra mim nos comentários se você é igual a mim, que gosta de colorir, se você não gosta de colorir, se você não tem paciência, quais são os materiais que você gosta de utilizar na coloração, ou se você tem dúvidas enquanto a quais materiais utilizar. Bora conversar? Aí você vê, conversa, compartilha com seu amigo, fala assim, olha amiguinho,
A Jéssica fez hoje um vídeo ensinando a fazer um lettering do zero, olha que bacana. A Jéssica sempre tá postando esse tipo de conteúdo. Compartilha, assim, a gente gosta, sabe? Desse feedback de vocês nos comentários, de vocês mandando DM pra mim. Eu sempre levo muito em consideração as dicas que vocês me dão e os pedidos que vocês me fazem. Por exemplo, agora eu tô fazendo um lettering completo do zero pra vocês, pois na nossa enquete foi vocês que escolheram esse vídeo. Então eu tô fazendo com todo amor e carinho pra vocês. Então me dão essa moral, compartilha, envia pros amiguinhos e claro, fala comigo nos comentários, é muito legal ver o que vocês estão achando do meu trabalho. Opa, querido, vamos ajustar a câmera, ajustando a câmera e fazendo a nossa bandeira. Lembra que eu falei pra vocês que eu não gostei da bandeira inicial, que tinha aquelas perninhas mais abertas? Então, estou fazendo como se fosse uma espécie de pergaminho que saiu da mão do nosso Mickey. Olha como ficou mais bonito e dinâmico. Nossa, gente, faz toda a diferença a escolha da bandeira correta para o nosso lettering. Então, vocês podem observar que até nisso é essencial ter observância e fazer o rascunho. Então, eu sou super adepta do rascunho. Vamos lá fazer propaganda pro rascunho, que ele é muito nosso amigo e ele gosta de trabalhar. Outras coisas que a gente pode agregar ao nosso lettering são elementos. Por exemplo, o tema desse lettering é o Mickey. Ele é o nosso ator principal dentro desse lettering. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar características do Mickey através de elementos e vamos agregar ao nosso lettering. Coloquei a luvinha dele, a cabecinha tão tradicional, o nosso shortinho, a coisa mais fofa, e uma cabecinha dele de um outro ângulo. A gente faz a coloração, faz uma textura diferente também, para não ficar muito parecida com a letra fantasia e também não ficar tão carregado. Para quem não sabe, o nome da letra que nós estamos utilizando no nome Arthur é letra fantasia. É uma letra que carrega uma característica daquilo que nós queremos demonstrar através do lettering. Nesse caso, eu queria fazer menção ao nosso protagonista do lettering, que é o Mickey, o desenho favorito do nosso amigo Arthur. Aí vocês podem observar que uma simples colocação de textura na cabecinha do Mickey já fez toda a diferença dentro desse layout. Olha como fica bonito. E aí, gente, é aquela questão do agregar mais valor ao nosso lettering. Ficou ainda mais fofo, mas ainda não terminamos. A gente precisa aplicar a sombra. Nesse caso, eu escolho de onde vai vir a sombra, onde está focando a luz, e aplico a sombra de uma mesma posição para todos os elementos do lettering. Para quem não conhece, esse tipo de sombra que eu estou fazendo é uma sombra projetada, que é aquela que a gente verifica de onde vem a luz e projeta a sombra. No Do e nos elementos eu estou aplicando a sombra linear, que é uma sombra também caracterizada por linhas. Essas duas sombras cumprem um único propósito: tornar a nossa arte num efeito 3D ou 2D. Nesse caso, a nossa arte ela salta como se ela estivesse em formato 3D, 2D da nossa criação. Olha como eu coloco também a sombra linear nos nossos elementos. Isso faz uma característica mais diferente e deixa a coisa muito mais interessante.
Se você observar, ainda nós temos alguns espaços em branco e eles vão ser preenchidos por algo que traga aquela natureza de fantasia, de magia que tem no universo da Disney. Então, no caso, eu coloco algumas bolinhas, coloco algumas estrelas, faço umas técnicas de pontilhismo para agregar mais valor e ficar ainda mais mágico o nosso lettering, sempre respeitando a margem, porque se caso o nosso cliente quiser colocar essa arte dentro de uma moldura, ele não vai ter a nossa arte sendo escondida pela moldura. E não esqueça de assinar, também é muito importante você como artista assinar a sua criação. Então fica a dica, sempre assine. E olha como vai ficando preenchido o espaço e ainda muito mais bonito. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nós já estamos finalizando o nosso processo criativo e ainda vamos tirar o restante de grafite que possa existir. Vocês podem observar que ficou o espaço da margem destinada a colocar o nosso lettering dentro de uma moldura, caso queira. Enfim, fica muito bacana, não é verdade? Vocês vão observar agora a nossa arte finalizada. Muito obrigada, não esquece de deixar o seu like e compartilhar. Falou, tchau!